Deus pelas vossas vidas, por nós estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Como eu sempre costumo dizer e sempre vou continuar até o Senhor me levar. Glória a Deus, que é um privilégio para mim, para você estar aqui. Glória a Deus. Se sinta-se privilegiado por estar na presença do Senhor reunido com as brasas, o corpo reunido para adorar, para engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus nesta noite. Amém? Todos acharam? Irmãos que ainda estão procurando. Eu espero. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Passamos em nome de Jesus. E Pedro e João subiu junto ao templo, a hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Mais uma vez eu preparei o texto nessa noite. Glória a Deus. E quando eu cheguei aqui, glória a Deus, o Senhor tinha me dado uma palavra. Glória a Deus, no domingo, na hora que eu estava orando. E eu disse: Jesus, esta palavra que eu vou trazer na pregação. E eu, por nós seres humanos, procurei uma palavra. Deixei a palavra lá, procurei. Aqui o Senhor me dava. E eu disse: eu vou procurar aqui outra palavra. Eu procurei outra palavra. Achei, estudei. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor, desde que o culto começou, o Espírito Santo, Ele tem esta palavra no meu coração. E eu fui no banheiro do Senhor: não me deixa pregar só esta palavra. Então eu farei o que o Senhor quer nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Porque, como eu sempre digo, a diaconisa Daiane diz também: manda quem pode, obedece quem tem. É um ditado, não está na Bíblia, é um ditado. Aleluia. Porque tem ditado que nós conhecemos, que às vezes nós dizemos: está na Bíblia. Tem coisa que não está na Bíblia, irmãos. É ditado que nós falamos. Por exemplo, um ditado muito conhecido: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não, você não vai encontrar desta forma na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia que Deus é soberano e tudo acontece sobre a vontade dele e o querer dele. Aleluia, glória a Deus. Então tem ditado que, aleluia, que não está na Bíblia, são ditados que nós ouvimos e nós vamos aprendemos, aleluia. E às vezes as pessoas falam e nós achamos que está na Bíblia. Muitas pessoas dizem: vai estar na Bíblia, mas às vezes não está. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que examinar. Todo dia nós temos que estar disposto a aprender. Eu nunca sei demais, você nunca sabe demais. Todo dia nós temos que estar disposto a aprender com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é professor. Nós estamos numa escola. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é uma escola onde nós chegamos, o professor é Jesus, nós somos os alunos. Glória a Deus. E cada um vai chegar, aleluia, aquilo que Deus quer que chegamos. Uns se esforçam
coração, porque todo dia Ele quer nos ensinar algo novo. Aleluia. A palavra que nós acabamos de ler, irmãos, vai falar sobre a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Esses discípulos de Jesus, 12, que Jesus escolheu para estar com ele, entre os 12 estava o traidor. 70, Jesus escolheu 12, tinha 70 discípulos, Jesus escolheu 12. Entre esses 12, 3 eram chegados, Pedro e Tiago. Eram chegados a Jesus. Você vê que tem certas ocasiões, certo texto na Bíblia, que Jesus leva os discípulos, mas quando chega a certo lugar, Jesus lhe só entra Pedro, Tiago e João. Aleluia. Lá na transfiguração, no monte onde Jesus se transfigurou, aleluia, onde a glória do Senhor apareceu ali, aleluia, Elias e Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Quem está lá na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Aleluia. Então tem coisas que Pedro, Tiago e João, eles compartilharam, eles viram, eles ouviram, que os demais não ouviram. Por que, pastor? Eles eram melhor? Não. Porque eles eram graduados? Não. Muitos deles eram pescador, analfabeto. Mas por quê? Porque Deus tem uma profundidade maior, irmão. Glória a Deus. E quem Deus tem uma profundidade maior, vai sempre além. Quem Deus quer que tenha uma profundidade maior, Ele transpassa, Ele vai. Todo Jesus chamou para o mesmo ministério? Não. Todo Jesus chamou para ter um chamado? Não. Cada um de nós tem um chamado. Mas alguns são mais importantes do que os outros? Não. Todos são importantes. Só que existem alguns que Deus convida a mergulhar no rio e eles mergulham sem medo. Eles mergulham, nem olham para trás, mergulham. E esses que mergulham podem ter certeza que de Deus vai ter mais. Glória a Deus. E esses homens foram assim. Jesus escolheu pessoas difíceis. Se a gente parar para estudar, se a gente parar para pesquisar, para ir a fundo, o caráter dos discípulos de Jesus não era fácil, irmão, lidar com esses discípulos. Tem hora que parece que eles tinham amnésia antes deles receber isso, antes deles receber o batismo com o Espírito Santo que está lá em Atos capítulo 2. Era um teimoso, era um medroso, Glória a Deus. era um afoito, falavam sem pensar, não mediam as consequências. Aleluia. Mas depois desses homens receberam o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, a vida desses homens foi mudada. Glória a Deus. Jesus, ele entrega o Espírito Santo, ele coloca as mãos sobre os discípulos e ele ora, ele dá poder. Mas a Bíblia diz que eles são revestidos lá em Atos capítulo 2. E depois de Atos capítulo 2, eles disparam para pregar, eles disparam para orar no nome de Jesus, expulsar demônio e fazer sinais e maravilhas. Pastor, o que a senhora quer dizer nesta noite? Você e eu precisamos receber o revestimento de poder. Você e eu não podemos conformar. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Isso é maravilhoso. Aleluia. Para nós obtermos a salvação, nós temos que confessar, como lá em Romanos, aleluia, capítulo 9 e 10, ou se não falha a memória, 10, 9 e 10 fala: com tua boca confessarmos, teu coração será confessado. Só que nós precisamos ir mais um pouco. Nós não podemos se conformar com a rotina da igreja. Nós não podemos se conformar só chegar aqui, sentar e sentar a cadeira. Irmão, Deus quer, eu e você, que nós vamos um pouco mais. Um pouco mais. Trabalhar para Jesus. Aleluia. Nós cantamos aqui o hino sempre, continuamente. Este louvor sempre está sendo cantado dentro desta igreja. O hino 115, harpa cristã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E todas as vezes que eu vou cantar o hino ao Senhor, principalmente esse louvor que o Jorge cantou, eu examino se eu posso cantar ele verdadeiramente ou não. Aleluia. Porque às vezes as pessoas cantam e não prestam atenção naquilo que cantam. Cantam sem responsabilidade nenhuma. Irmão, você está cantando para Deus. Se você está louvando para Deus, você tem que prestar atenção na letra do louvor que você está cantando. Você tem que prestar atenção se você está disposto a viver o que está na letra do
E nós não podemos fazer isso. Porque aquele que nos confiou o talento, ele não ia remunerar nós. Ele deu, mas um dia ele vai nos chamar. E a gente granjeamos, vai fazer como aqueles talentos que o Senhor deu a um a 5, outro a 10. Um escondeu, o outro granjeou mais. Deus cobrará de mim e de você aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. O chamado que Deus tem a mim na tua vida, Deus cobrará de nós. Deus cobrará de nós. Aleluia. Aleluia. Porque Ele confiou. E nós precisamos estar dispostos a ver aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmão. Pedro e João, eles subiram ontem. Estava lá o tempo de Salomão, o tempo formoso, o tempo que as pessoas ofertavam, aleluia, não com pena, não com mermice, mas eles ofertavam o melhor. A Bíblia diz que tudo no templo era banhado de ouro, tudo, as bacias, as pias, todos os utensílios, os candelabros, era tudo banhado a ouro, as colunas, Glória a as Deus. cortinas. A arca do Senhor estava lá, separada, lugar santo, lugar santíssimo, onde o sacerdote, somente o sacerdote poderia entrar. Detalhe: esse sacerdote tinha que estar adornado, vestido com a roupa que Deus mandou Arão preparar. E ele tinha que entrar, colocava sinetes nas suas vestes, sininhos. Se esse sacerdote ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, se ele passasse muito tempo lá dentro, e se as pessoas não ouvissem o sininho lá dentro, existia uma corda que eles puxavam, e se passasse muito tempo aquele sacerdote, não, o sininho não batesse as romanas, era porque aquele sacerdote ia morrer. Aleluia. A Bíblia diz: onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Você e eu não estamos aqui porque nós somos bonitos. Eu não estou aqui porque eu sou bonito. Melhor do que ninguém, jamais. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Nós estamos aqui porque alguém morreu. Jesus Cristo de Nazaré morreu numa cruz. Ele pagou o preço que era para mim e para você. E ele ensinou esses discípulos, irmãos, não na teoria, mas ele ensinou esses discípulos na prática. Jesus não era daqueles que ensinavam na teoria, Jesus ensinava na prática. E pense num nome de oração, de exemplo que é para nós admirarmos e é para nós querer seguir Jesus. Aleluia. Porque mesmo cansado, trabalhava. A vida de Jesus ela é complementada totalmente de oração. Aleluia. Jesus ele estava curando pessoas, ele mandava os discípulos embora, e a Bíblia diz que ele ficava sozinho para orar. Estava cansado, exausto. Aquelas pessoas não iam simplesmente para ouvir o sermão de Jesus. Aquelas pessoas iam para obter cura, milagre. Glória a Deus, Jesus. Jesus curava pela sua misericórdia, como ele é misericordioso. Expulsava demônios, curava todo tipo de enfermidade. Ficava cansado, mas era um homem de oração. Jesus madrugava orando, ia para os montes para orar. Estava sempre em contato com o Pai. E nós precisamos estar em contato com o Pai. Nós precisamos tirar um tempo do nosso tempo para estar em contato com o Pai. Não tem como nós conhecermos o Deus da Bíblia Sagrada se nós não buscarmos intimidade com esse Deus. Ninguém namora ninguém, chega e diz assim: você quer namorar comigo? Ninguém casa com ninguém e diz assim: você quer casar comigo? Não, irmãos. Começa-se uma conversa, começa-se um diálogo. E a partir do diálogo vai dialogando e vai conhecendo. Ó, ela não gosta disso, ele não gosta disso, ele fala isso, ela fala isso, vai tendo um diálogo.
e dialogando, vai se colocando tudo no seu devido lugar, inicia-se um amor, inicia-se um noivado, inicia-se um casamento. E com o nosso Deus, Aleluia. Nós precisamos tirar um tempo do nosso tempo para estar só com nós precisamos. Estes homens, eles operavam, foram revestidos de poder. Mas esses homens, Deus permitiu que desse tal autoridade a esses homens, que a Bíblia diz que em uma certa ocasião os enfermos se colocavam no templo de Salomão e Pedro, santo, olha só, irmão, ele passava e a sombra de Pedro, onde acompanhava os enfermos, todos eram curados. Era Pedro que operava o milagre? Não, era Jesus, através de Pedro. Nenhum discípulo ele fez milagre pelo próprio poder, porque nenhum homem, nenhuma mulher deu poder para isso. Somente Cristo ele dá este poder, esta autoridade aos homens. Mas esses homens passaram pelo quê? Tem hoje gente querendo autoridade como Pedro e João, aleluia, como os discípulos de Jesus. Não vai ter, sabe por quê? Porque esses homens passaram o que a nossa geração nunca queria passar. Existiu pessoas por aí na internet querendo autoridade, querendo poder que Pedro e João tinham, jamais vão ter. Por quê, pastor? Porque eles não suportam o que esses homens passaram. Eles não suportam, irmãos. Nós não conseguimos. A nossa geração, quando eu digo a nossa, eu me incluo no meu, nós não suportaríamos o que esses homens passaram. O que eles passaram, por tribulações, por aflição, por perseguições, e eles estavam continuamente de pé, servindo ao Senhor. Eles não desistiram. Eles vão lá no templo de Salomão orar. Oração nona, oração 3 da tarde. Eu creio que este homem era conduzido ali porque ele via muitas pessoas entrar por dentro. Colocavam-se ali para pedir esmola. E Pedro e João, olha só que coisa linda, estão indo orar. Estão indo orar em comunhão. Estão indo orar junto, em harmonia. Aleluia. Vão orar, vão ao templo falar com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando este homem vê Pedro e João, aleluia, talvez ele pensou que era mais uma multidão, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele olha para Pedro e João, ele olha esperando receber alguma coisa. Aleluia, meu Deus. Só que Pedro, fitando os olhos naquele homem, ele disse: olhe para nós. Olhe para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que você espera receber. Mas ele tem algo melhor do que o ouro, a prata, do que, pastor? A unção de Deus, a graça e a misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Nazaré, levanta e anda. Naquele mesmo instante, aquele homem que era coxo se levanta, se coloca de pé. E a Bíblia diz que ele entra no templo, louvando e exaltando o nome do Senhor. E todo o povo vendo aquele homem exaltar, andar, louvar o nome de Deus, aleluia. A Bíblia diz que eles ficam pasmados, eles ficam admirados, assustados. Por quê? Porque a vida toda virou aquele homem sentado esperando receber uma esmola. E agora, aquele homem estava curado e de pé. Estava de pé louvando e engrandecendo o nome de Deus. Você vê que a gratidão no coração deste homem é tão grande. E ele sabia que Pedro e João não tinham autoridade para curar ele por si mesmo. Ele sabia que era através de Jesus Cristo. Que ele não idolatra Pedro e João. Ele entra no templo louvando a Deus.
eles entram no templo louvando ao Senhor. Por quê? Porque foi através do nome de Jesus, o Filho de Deus, o Filho tão desejado, tão amado, aleluia, que veio a esta terra para suportar, para pagar o preço pela minha e pela tua vida, que eles tinham feito aquele prodígio. Aleluia. Foi através dele. Aleluia. Aleluia. E aquela multidão, ela fica pasmada, assustada. Como muitas das vezes o que Deus faz na nossa vida, as pessoas ficam assustadas, ficam pasmadas. E muitos até perguntam: como é que isso aconteceu? Como é que isso pode acontecer? Como? É Deus. Sempre foi Deus. A resposta é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, mesmo que hoje nós não tenhamos a autoridade que esses homens têm, eu creio que Jesus pode colocar alguém de pé. Eu creio que Jesus pode levantar um paralítico, curar um cego, fazer um surdo ouvir. Eu creio nisso. Eu creio. Mas para mim o maior milagre que Jesus ele pode operar é quando o ser humano deixa Jesus entrar dentro do seu ser. E quando esta pessoa ela deixa o Senhor entrar e ela nasce de novo. Para mim por quê, pastora? Porque a vida muda, os caminhos mudam, as veredas são endireitadas, as veredas que estavam tortuosas, elas são endireitadas. Quando Jesus entra, a vida é mudada, o pensamento é mudado, o pensamento não é o mesmo, as decisões não são como a mesma, tudo é mudado. Por quê? Porque agora o dono da vida, o dono do universo, o Deus da Bíblia Sagrada, ele faz morada dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Isso já é o bastante. Ah, Jesus, o bastante para mim seria ver um cego enxergar. Eu orava ver um cego enxergar. Eu orava ver um paralítico andar. Eu orava ver um surdo ouvir. O bastante, irmãos, é Deus que está dentro de nós. Tem pessoas que dizem assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu discordo desta palavra, sabe por quê? Porque o melhor de Deus já veio, que foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O melhor de Deus já veio. Jesus é o melhor. É o melhor. Ele é o melhor. Então já é o bastante da sua presença. Eu não preciso ver um paralítico andar para crer em Jesus. Eu não preciso ver um cego enxergar para crer em Jesus. Eu não preciso ver um surdo ouvir para crer em Jesus. Eu creio em Jesus. Se ele não operar nenhum milagre, eu continuo crendo nele. Porque a sua presença já é suficiente na minha e na tua vida. Existem pessoas que para crer em Deus tem que ver o sobrenatural. Existem pessoas que para crer em Deus tem que fazer. Oh, irmão, coitado dessa pessoa. Porque a presença de Deus é o suficiente. A presença do Deus Todo-Poderoso. O Deus que não precisa de mim e de você. O Deus que não depende de conselhos humanos. O Deus que não faz reunião para decidir o que Ele vai fazer. O Deus que não depende de conselho humano para operar, para fazer, para agir. Ele não depende de nenhum de nós. Ele não depende. Aleluia. Ele conta conosco. Ele não depende. Ele conta comigo e contigo. Os anjos queriam pregar esta palavra. E o Senhor não permitiu. Os anjos queriam anunciar. E o Senhor não permitiu. E olha que privilégio. Eu e você. Ele permitiu nós pregarmos. Ele permitiu nós anunciarmos. Então seja um canal de Deus, irmãos, na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Aleluia. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Deixe Deus me mudar como Ele quer mudar.
nós colocamos assim, os meus sonhos são esses. E às vezes nós nos esquecemos de perguntar, Senhor, os meus sonhos é o teu. Os meus projetos são o teu. Aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou arquitetando para a minha vida, que eu estou sonhando, é o que o Senhor sonha para a minha vida. As decisões que eu tenho tomado, os caminhos que eu tenho trilhado, é o que o Senhor quer para a minha vida. Porque a Bíblia diz que os caminhos dele são maiores. E é tão difícil, irmãos, hoje nós ver cristãos verdadeiramente que servem a Cristo, que querem sonhar os sonhos de Deus, que querem abrir mão dos seus sonhos para sonhar aquilo que Deus quer para a sua vida, que querem abrir mão do seu eu, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. São tão poucos hoje. Aleluia. Pedro e João tinham comunhão com Deus. Pedro e João sabiam quem Jesus era. Eles declaram que eles vão oferecer o que eles tinham. Pedro e João não oferecem o que eles não têm. Eles ofereciam o que eles tinham. Eles tinham a presença de Deus. Eles conheciam quem era Jesus. Eles tinham estado com Jesus. Eles tinham sentido o cheiro de Jesus. Eles ouviam a voz de Jesus. Eles viam o testemunho de Jesus, que não era, aleluia, um testemunho, aleluia, louvado seja Deus, um testemunho que só falava, não, era um testemunho que praticava. Aleluia. Pedro e João era testemunho ocular daquilo que Jesus fazia. Eles estavam com o mestre. Interessante que um desses discípulos, quando Jesus chega até eles, Jesus só diz assim: vem e segue. Só isso. Jesus não diz assim: olha, você me seguir, você vai ter um emprego ótimo, um cargo muito bom, você vai ter uma casa na principal, você vai ter, ó, tua finança vai lá no topo, não vai te faltar nada. Jesus não disse nada disso. Porque hoje muitos pensam que para servir Jesus não vai passar por dificuldade, não vai passar por aflição. Aleluia, gente. Ele não disse, você não encontra na Bíblia Sagrada. Se você encontrar, então você me mostra, porque eu não encontrei até hoje. Que Jesus prometeu glamour, fama, status para ninguém. Quem prometeu isso foi Satanás, irmão. Jesus não. Jesus prometeu vida eterna. E hoje muitos se aproveitam do Evangelho. Hoje muitos se aproveitam da palavra para ter glamour, fama, sucesso, milhões na conta, cobrando para pregar, cobrando para louvar. Quem prometeu isso foi Satanás, não foi Jesus. Que é isso, pastor? O diabo tem poder para dar algo a alguém? Irmãos, tem. Quem disse a você que ele não tem? Ele tem. Vai lá em Mateus 4, quando ele disse: olha, se tu se prostrar e me adorar, está vendo a glória do mundo? Ó? Abriu um telão diante de Jesus e mostrou a glória do mundo. A vaidade do mundo ele mostrou para Jesus. Ele disse: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então quem oferece glamour, fama, não é Jesus, é Satanás. E Jesus disse: está escrito que somente a Deus adorar, e somente a Ele Satanás servirá. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide você e eu com a adoração de mais ninguém. Glória a Deus. É dele, é para ele todas as coisas. Nós não podemos adorar Deus e adorar o diabo. Nós temos que fazer uma escolha. A quem nós queremos adorar? Josué vai dizer isso lá no capítulo 24. Ei, Israel, vocês querem adorar quem? Vocês querem adorar os deuses
Quando ele disse: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João capítulo 10 ele vai dizer que ele é a porta. Jesus é a porta. Aleluia. Você entra em uma casa sem a porta está aberta? Você entra? Não. Quando você chega na sua casa, você faz o quê? Coloca a chave, gira a maçaneta e abre a porta. Você não chega na sua casa e mete a cara na porta. Não. Você abre. Ele tem que ter a chave para abrir. Porque se perder, aí o negócio fica difícil. Aleluia. Jesus é a porta.